Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a quarta-feira, acompanhando as informações, notícias do Tricolor, que recentemente anunciou mais 2 reforços, um lateral e um volante para a sequência da temporada. Créditos do vídeo aqui na descrição e ESPN Brasil. Deixa aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Participar do baile, será, Fê? Vai ter que participar. Ó, tem irlandês chegando também. Irlanda do Norte é de onde vem o Jamal Lewis, novo reforço do São Paulo. Traz os números do cara aí pra gente também. Lateral de 26 anos. E aí os números dele na última Championship. Tava no Watford, 36 jogos. 32 como titular, 2 assistências, 56,1 ações com bola por jogo, 31,2 passes recebidos por jogo, 2,7 cruzamentos por jogo e 2 desarmes por jogo. Edu Afonso chegando aqui conosco no Sport Center para trazer mais informações internacional, do São Edu Paulo. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, tá tudo bem com você? Estamos aqui na porta do CT da Barra Funda. Terça e quarta, quase folga geral. Por que quase? Porque os jogadores que estão em tratamento médico, casos de Ferreirinha, Patrick, Lanza, Alisson e Pablo Maia. E os que estão em condicionamento físico para retornarem na semana que vem, Igor, Vinícius e Moreira, trabalharam pela manhã nesta terça e trabalham amanhã pela manhã na quarta. O elenco todo volta a trabalhar somente na quinta-feira, quando termina esse descanso de 3 dias na data FIFA. Lembrando que o São Paulo só joga quinta-feira da semana que vem contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo tem que reverter a desvantagem do primeiro jogo quando perdeu no Morumbi por 1-0. Dito isso, vamos falar de coisa nova, de coisa boa para o torcedor do São Paulo, que são os reforços que chegaram. 2 foram anunciados aos 45 minutos, mais acréscimos da janela de transferências. O Santiago Longo, jogador argentino, vem por empréstimo até o final de agosto do Belgrano. Nesta temporada participou de 30 jogos, deu 2 assistências. O São Paulo está pagando $300 mil pelo empréstimo e pode pagar mais $200 mil se ele atingir uma determinada meta com a camisa tricolor. Algumas metas que foram estipuladas em contrato. Então, o total da negociação pode chegar a $500 mil. E o São Paulo terá prioridade de compra a partir do término do empréstimo. O Santiago Longo já fez exames médicos, deve aproveitar esta semana para se integrar ao grupo do São Paulo e é um substituto para o Pablo Maia, que se lesionou seriamente no começo do ano e só volta no início da próxima temporada. Era uma prioridade do São Paulo ter um primeiro volante de marcação. Um detalhe interessante na carreira dele, ele nunca foi expulso. É homem de marcação, mas nunca tomou cartão vermelho. Foi profissionalizado em 2020 na equipe de Córdoba. O outro reforço do São Paulo vem para uma posição extremamente carente desde a saída do Caio Paulista no final do ano. Porque o Wellington, único jogador de ofício, e o Patrick Lanza, que era o substituto imediato, sofreu uma lesão na clavícula e vai demorar para retornar. A lateral esquerda terá Jamal Lewis, jogador que nasceu na Inglaterra, mas joga pela seleção da Irlanda do Norte porque a sua mãe nasceu em Belfast, na capital da Irlanda do Norte. Ele inclusive está disputando a Nations League, a Série C, a terceira divisão da Irlanda. Tem 2 jogos esta semana contra Luxemburgo e depois um jogo nesta semana, na verdade, contra Luxemburgo e depois outro na semana que vem contra a Bulgária. Ele já realizou exames médicos, volta depois da data FIFA, será apresentado e ficará à disposição. Os 2 reforços não podem jogar esta fase da Copa do Brasil contra o Galo, só se o São Paulo se classificar, mas estarão inscritos tanto para a Libertadores como para o Campeonato Brasileiro. Bem, a TV São Paulo já ouviu os 2 e a gente vai trazer as primeiras palavras de Jamal Lewis, jogador que vem por empréstimo do Newcastle. Aliás, o empréstimo é menor do que o do Santiago Longo, termina em junho do ano que vem. E Santiago Longo, que vem por empréstimo do Belgrano. My name is Jamal Lewis. I was born in the United Kingdom on January 25, 1998. Coincidentally, this is the birthday of the giant club known all around the world. But this day is not the only thing that made me identify with Sao Paulo. I am motivated by passion, challenge,
and glory. Just like this club, now we are together. Vamos, Sao Paulo. Nací y viví toda mi vida en Argentina, un país apasionado por el fútbol. Desde niños escuchamos el nombre de Sao Paulo y aprendimos que a este club se lo hay que respetar. En otro país, a kilómetros de distancia, esta pasión tricolor siempre se hizo escuchar. Pasa el tiempo y ese sonido se hace cada día más fuerte. Ya no puedo esperar para escucharlos en el Morumbis. Vamos, tricolor! Boa, Edu Afonso trazendo aí as novidades do São Paulo pra gente. Vimos já números do Lewis, vamos ver os números de Santiago Longo, o outro reforço do São Paulo. Temporada dele no Belgrano em 2024, Campeonato Argentino e também Sul-Americana disputados. 29 jogos, 2 assistências, 1.332 ações com bola, 847 passes certos, 118 passes progressivos, 66 desarmes, 134 posses recuperadas. 26 anos também, meio-campista, reforço do São Paulo. E o que o Edu nos traz, né, eu acho que define muito bem que são esses dois nomes aí que fecharam a janela do São Paulo. Muito pontuais, para peças que o São Paulo perdeu, é reposição mesmo, né? Eu até brincava com você, ele parece muito a fisionomia o Fred Bruno, né? Ah, é verdade, lembra bem. O Longo ali, mas... Era do Desimpedidos, agora sim, companheiro de Grupo Globo. Nosso Globo. companheiro aqui. Não aqui, né? Na Globo. Na Globo. O Santiago Longo, acho que ele chega muito para preencher ali uma lacuna necessária, até pensando em um time que perdeu peças ali por lesão, né, importantes, né, como o Alisson e também o Pablo Maia. E é mais aquele 5 mesmo, né? Acho que aquele primeiro homem de meio campo, capacidade de marcação, a gente viu aquilo ali muito bem retratado nos números, né? Líder da equipe dele em desarmes, em bolas recuperadas. Então é para você deixar esse meio campo com mais capacidade ainda de se proteger melhor. É mais uma característica que o Zubeldia está buscando aí no Santiago Longo. Contratação de um atleta que estava no Belgrano, era uma peça importante por lá. Recuperar bolas, mais intensidade na volância, né, onde ele perdeu jogadores ali importantíssimos. Um jogador com a vida no Belgrano, né? Então, assim, é o primeiro time diferente do Belgrano, lá de Córdoba, um cara que se profissionalizou e jogou lá. Isso muito interessante. Vamos ver, né? Eu sempre me preocupo um pouco, assim, é muito legal a gente cria uma lista de jogadores internacionais e tal, mas existe uma adaptação. Uma adaptação a do Longo, é mais fácil se adaptar ao futebol brasileiro do que o Jamal Lewis, que vem de um outro mundo, né? O cara passou pelo Watford, pelo Newcastle, joga na seleção da Irlanda, mas e aí? Agora é Brasil, São Paulo, como é que vai ser? Você olha para os números dele, você olha para os jogos, você olha para o comportamento dele em várias situações. Isso dá para fazer daqui, você fala, pô, esse cara aqui talvez dê para investir. Mas é no dia a dia e no jogo, adaptação. Tomara que dê certo, mas o São Paulo fez isso, né, Glaucio? Tem um problema, como é que eu resolvo? Vou buscar, na última hora, trazer esses jogadores. Certeza, nós não temos. Acho que o Longo está mais perto de uma adaptação rápida do que o Jamal, mas sejam todos bem-vindos. O futebol brasileiro, a gente vai se divertir. Interessante é que outros atletas ex-Belgrano estão se destacando no Brasil. O Verratti no Vasco, o Zapelli no Atlético Paranaense, mais uma vez o clube argentino, né? Não aguenta mais. Fornecendo, perdendo, né, jogador importante, mas acho que vai ser um cara para dar mais capacidade física, né, nesses duelos defensivos. O Jamal Lewis, a melhor versão dele foi lá atrás, mais ou menos 2019, com a camisa do Norwich, quando o Norwich subiu da Championship para a Premier League. 21 anos. Tem tempo, né? E aí depois ele estava no Newcastle, né? Teve esse empréstimo pro Watford. Ele é um jogador com uma vocação mais ofensiva também, rápido, sem posição física, capacidade de acelerar o jogo, melhor no apoio. Mas tem problemas crônicos na parte defensiva. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação, né, no Zubeldia, né? Com o Zubeldia nessa equipe do São Paulo. Certo é que precisava de outra peça. O Wellington é um jogador que está saindo, o São Paulo tentou o Alexandro, foi criativo. Essa é uma contratação futebol manager em estado bruto, né? Aquela contratação aleatória. Vamos ver se dá certo, né? Ele pelo menos é um cara também que tem experiência, né, de competições internacionais com a seleção dele, né? Vamos ver, vai ser legal acompanhar o Jamal aqui no Brasil.
Notícia. Brasileirão globalizado, 141 estrangeiros já participaram do Brasileirão 2024, 20 nacionalidades entre quem já jogou e chegou nesta janela. A Argentina puxa a fila, 47 jogadores, Uruguai 28, Colômbia 19, Paraguai 12, Equador 11. Aí vamos para os países com um dígito só de jogadores de atletas no país. Chile e Venezuela, 8 para cada, Espanha 3, França 2, Itália 2. Aí com um atleta, Angola, Bulgária, Costa Rica, Dinamarca, Irlanda do Norte, Nicarágua, Peru, Portugal, República Democrática do Congo e a Suíça. Zupac. É gente e, assim, país, o cardápio variado, né? Assim, gente, rolê aleatório, a designação de rolê aleatório. Como dizem os jovens, virou um grande futebol manager, né? É isso. E por que acontece isso? Acho que existem alguns fatores, né? O principal deles é dinheiro, né? Assim, tem mais dinheiro circulando no futebol brasileiro. E isso possibilita, assim, primeiro que possibilita os clubes brasileiros, alguns deles, competir por alguns jogadores que antes não se conseguia. E aí, acho que no nível máximo, a gente olha para a movimentação, especialmente a que o Flamengo fez em relação ao Carlos Alcaraz, né? Um clube como o Flamengo conseguiu comprar por quase 20 milhões de euros um jogador argentino de 21 anos que estava na Premier League, mesmo que fosse num clube pequeno como o Southampton. Mas o Botafogo trouxe o Almada, é verdade, mas ainda assim tem a questão do Lyon por perto, acho que muda um pouco. Me chamou mais a atenção o movimento que o Alcaraz fez do que o movimento que o Almada fez. Mas a gente está falando isso do topo da cadeia. Se a gente for, o Criciúma contratou o Bolassi. Sim. O Vasco contratou o Payet na última temporada e assim vai. O Jamal Lewis, de maneira super inesperada, o Jamal Lewis vai jogar no São Paulo. Sim. Então acho que tem a questão financeira, é óbvio que tem mais dinheiro circulando. Acho que o fato de os clubes brasileiros também estarem se organizando mais, a estrutura dos clubes está melhorando, a gestão dos clubes está melhorando, isso somado ao poderio financeiro que é maior, isso somado a alguns jogadores brasileiros consagrados que vão voltando, olhando pelo outro lado, tá? Pelo lado dos atletas. Por que os atletas vêm para cá? O Jamal Lewis, o Bolassi, o Balotelli, que não veio, e outros, esses caras passam a ter um outro tipo de olhar para o Brasil. Falou, opa, peraí, lá tem a liga competitiva, lá tem gente importante indo, lá tem mais dinheiro envolvido. E aí, quando esses jogadores começam a descobrir mais sobre o futebol brasileiro, eles veem a quantidade de clubes grandes que tem aqui. E os clubes, de fato, aqui são muito grandes, né? Isso, assim, técnicos de fora que vêm para cá, o Jorge Jesus falava isso, né? É um campeonato muito competitivo, acho que poucos, talvez nenhum país do mundo tem a quantidade de times grandes, com torcidas representativas, com marcas importantes dentro do contexto como o futebol brasileiro. O que nos diferencia em termos de inferioridade em relação à Europa? Dinheiro, gestão, né? E a visibilidade. Dinheiro tem mais. Gestão está melhorando, porque os clubes estão mudando a sua forma de serem geridos mesmo, né? Mais profissionalmente. Então, acho que isso chama a atenção. Só que aí existem dois tipos de jogadores. Existem aqueles que vêm para cá para jogar e existem aqueles que vêm para cá achando que com o nome vão jogar. Seu James Rodrigues, sim, seu Arturo Vidal, e não é assim. Acho que, especialmente nesse momento em que o nível técnico aumenta e que as fronteiras caem, os caras têm que vir para jogar. Vir só para desfilar com o nome não serve, e acho que esses caras que estão vindo estão jogando. O que eu mais gosto é o Bolassi. O Bolassi é demais, né? Ele é uma figura, ele joga muito bem. Sim. E ele veio para o Criciúma e tá legal, super inserido, a fim de fazer dar certo. É um momento diferente e bem interessante do futebol brasileiro. A Roberta Barroso, inclusive, fez uma matéria muito interessante com ele, falando sobre... Ele é apaixonado por suco de abacaxi. É uma coisa muito engraçada, assim. Mas, assim, pensando nesses jogadores que vêm com o nome e que não jogam, as pessoas viram também para ele, viram a cara para eles. Os torcedores viram, tipo, legal, James Rodrigues. Depois o São Paulino não quer mais nem olhar, não quer nem saber, tipo, não vai fazer falta também, porque a gente consegue, com outros jogadores, fazer o que você não fez. E é mais ou menos isso que acontece. Mas o Suárez estava aqui na temporada passada, para a gente ter uma ideia do tamanho hoje de abertura do futebol brasileiro para esses grandes jogadores que acabam voltando de outros países, que vêm da Europa para cá. Sim. Agora, André Kfouri, você imagina que isso vai cada vez aumentando mais e você pensa que pode ser também por conta de uma vitrine que esses jogadores pensam que aqui pode ter? E aí eu falo dos jogadores mais novos. Uhum. Eu acho que tudo isso está em ação.
A questão do dinheiro, os orçamentos dos clubes, a gestão que vai melhorando, como disse o Gustavo, está na origem dessa capacidade de procurar gente fora daqui, ter melhores condições de observação, entender se esses jogadores realmente vão ajudar a resolver problemas nos clubes aqui no Brasil, e eventualmente são mais baratos do que você fazer contratações de jogadores conhecidos da sua massa de torcedores, e são, às vezes, opções, saídas com uma certa dose de criatividade, um pouco mais de risco, às vezes até um risco exagerado, que esses clubes estão correndo ao trazer esses jogadores para cá. Tem uma outra coisa que eu acho interessante também, assim, quando, vamos supor, né, tem jogador que veio para o São Paulo no nosso video wall, não no nosso telão, no nosso video wall, Jamal Lewis, ali atrás, que é o Jamal, né, que nós vamos chamá-lo de Jamal, porque não é possível usar outro nome. Ele veio para o São Paulo. Na hora que alguém vai falar sobre o clube, o São Paulo Futebol Clube, para um jogador como esse, independentemente do nível de conhecimento que ele tenha do futebol brasileiro e o que é o São Paulo aqui, as pessoas vão falar nas Libertadores que o São Paulo ganhou, nos mundiais interclubes, os jogadores que passaram pelo São Paulo, o que é o São Paulo no contexto sul-americano e mundial do futebol, a quantidade de torcedores que o São Paulo tem, vão mostrar vídeos do Morumbi, etc. e tal, né? Isso faz parte de qualquer pitch consciente e competente para contratar um jogador. Aonde alguém com a carreira do Jamal pode encontrar um clube desse tamanho, que não no Brasil? Ele pode jogar num grande clube espanhol? Não pode. Ele pode jogar num grande clube italiano? Não pode. Ele pode jogar num grande clube inglês? Não pode. Ele pode jogar num grande clube argentino? Talvez. Ele pode jogar num grande clube brasileiro? Pode, tem vários aqui. E aí a coisa fica mais aberta, o mercado de verdade é maior. Os salários são bons, sim, porque os clubes brasileiros, mal ou bem, alguns mais rapidamente, outros mais lentamente, estão se profissionalizando e essas oportunidades elas aparecem em maior número. Tem outro fator que contribui para isso, que é o fato de os nossos clubes não conseguirem, a maior parte deles, não todos, segurar os seus talentos. Os clubes têm que vender os seus talentos, né? E é preciso repor. As transferências internas, elas são muito caras. É muito incomum você ver. A gente teve Palmeiras e Inter com o Maurício, mas isso é incomum. É o que eu acabei de falar, os jogadores são mais baratos. E aí, o que os clubes brasileiros aprenderam a fazer no primeiro momento? Buscar jogadores na Argentina, no Uruguai, no Chile. Agora eles entenderam que dá para buscar, inclusive, na Europa, esse jogador. Estão ampliando essa fronteira. O que eu acho que talvez seja um próximo passo para fortalecer esse mercado. Os clubes brasileiros serem capazes de buscar um Alcaraz, por exemplo, na origem. Não esperar ele ir para o Southampton. Competir, né, tentar competir, como o Bahia fez, junto com o aporte do Grupo City, para contratar o Lúcio Rodrigues e o Luciano Rodrigues, que era um cara cotado para ir para fora. Talvez esse seja o próximo passo. Os clubes da MLS começaram a fazer isso. Contratar os jovens da Argentina, do Uruguai, de Chile, de Colômbia, antes dos brasileiros, antes dos europeus. Talvez esse seja um próximo caminho das potências brasileiras de mercado, além de buscar jogadores, não só jogadores na Europa, mas jogadores da Europa, que começaram a vir para cá. E o São Paulo teve o Juan Fran também, né, que veio, né, em 2021, né, 2020, que foi uma contratação também bastante inusitada. Muito bem, Faz Esportes. Pessoal, é isso, informações do São Paulo, que volta a jogar na próxima semana, na quinta-feira, jogo contra o Atlético Mineiro. Depois do São Paulo, depois desse jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo joga fora de casa, né? Lá no Mineirão, contra o Cruzeiro pelo Brasileiro. Provavelmente já fica depois desse jogo aí contra o Atlético Mineiro, o São Paulo já fica lá em BH para essa partida contra o Cruzeiro. O Tricolor que apresentou 2 reforços, o Jamal e o Santiago, 2 jogadores para a sequência da temporada, dos próximos jogos. Santiago, um volante, uma posição ali que o São Paulo precisava muito de se reforçar, lateral também. O Jamal é um jogador que dois jogadores que não são muito conhecidos aqui do futebol brasileiro, mas que pode sim, né, ser muito útil para a sequência dessa temporada. Agora vai ter esse período aí, sem jogos, até quinta-feira, né, da semana que vem. O São Paulo só volta a atuar na quinta-feira. E o Zubeldia vai aproveitar muito bem para preparar o time para essa partida contra o Atlético Mineiro. Vale lembrar, né? O São Paulo perdeu o primeiro jogo no Morumbi, está em desvantagem e vai em busca
de reverter esse resultado jogando fora de casa lá na Arena MRV. Ainda não sei, né, se vai ser, ainda não foi decidido se vai ser na Arena MRV ou no Mineirão, porque o gramado do estádio lá do Atlético estava, né, em péssimas condições, não sei, está passando por um tratamento, mas vamos aguardar. Próximo jogo do São Paulo na semana que vem, quinta-feira, é o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Lucas está convocado, né, para a seleção, vai fazer esses 2 jogos da período, né, de data FIFA. E vamos aguardar, né, a sequência. O São Paulo, que perdeu na última rodada do Brasileiro, está precisando vencer para se recuperar também, mas o foco total, o jogo aí que o São Paulo está se preparando é para essa partida contra o Atlético Mineiro na semana que vem, jogo da volta da Copa do Brasil. Deixa sua opinião aqui abaixo, torcedor tricolor. Confere aí se você já é inscrito aqui no canal. Se já é inscrito, muito obrigado a você que está sempre por aqui assistindo nossos vídeos. Se não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sino das notificações para você estar recebendo em primeira mão todas as notícias, todas as informações do tricolor. Valeu, galera! Um ótimo dia para vocês, uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo.